que agradeço e eu já vou me retirar, porque eu só vim fazer as honras aqui da casa, mas o palco é de vocês, meninas, arrebentem, estarei aqui ouvindo. E galera, side chat ali, ou lembrando que o Tox é um papo aberto, quem quiser subir aí no palco, só levantar a mãozinha que a gente coloca dentro, coloca no palco. Se você não tiver à vontade para abrir o microfone e trocar uma ideia, não tem problema nenhum. Temos o side chat, eu estarei de olho ali também, mandando, respondendo pergunta e tudo mais, enfim, mandando perguntas também. Beleza? Bom toques aí, meninas, arrebentem que eu estarei aqui na escuta. Obrigada, Fê. Eu queria aproveitar para agradecer o espaço. Hoje é um dia muito especial, começa a nossa parceria aqui, de verdade. E faço das palavras aí da Bianca as minhas. A gente está muito feliz de poder usar esse espaço e a Cora para mostrar um pouquinho para vocês de quem faz parte desse grupo, de quem está criando coisas incríveis na Web3. Carol, eu queria aproveitar para dizer que você é super bem-vinda nesse palco. Acho que vai ser um grande prazer você trocar sobre tudo que você está fazendo. Vou deixar a Bianca começar aí e vamos nessa. Espero que todo mundo aproveite a aventura e a viagem desse papo incrível. É isso, galera. E só fazendo um jabá rapidinho antes da gente começar, sigam a Cora no Instagram, no CoraIO. E quem quiser fazer parte da comunidade, tem um link lá na bio também para vocês preencherem o formulário e fazer parte dessa comunidade. Então, Carol, super bem-vinda. Hoje a gente trouxe a Carol aí, Carol Santos, que é gestora do Educar Mais, uma organização social que tem como missão oferecer educação de qualidade para mais de 80 crianças, adolescentes e jovens do Complexo do Chapadão, no Rio. E ela vai dividir um pouquinho com a gente todos os desafios, né, Carol, de trazer a tecnologia blockchain como ferramenta de transformação social. Seja muitíssimo bem-vinda, fica à vontade para se apresentar. E, gente, só para lembrar que no final a gente vai abrir aí para as perguntas, então fiquem à vontade, podem mandando as perguntas aqui no site chat que a gente vai acompanhar por aqui. E aproveitem para perguntar tudo para a Carol, porque ela tem esse projeto incrível, eu não tenho dúvida que é um aprendizado para todo mundo. Opa, calma aí. Ok. Carolzinha, a gente não tá ouvindo você, não sei se o microfone aí, mas pode abrir o mic, manda abraço. Calma aí. Se não, Tá aí? se não tiver indo e precisar de alguma ajuda, compartilha aqui que a gente dá um jeito. Acho que ela desconectou mesmo, assim, não tá nem aparecendo. Erros técnicos, gente, normal, acontece. Não sei nem se ela caiu de verdade, porque ela ainda tá ali em cima, mas acho que enquanto isso, né, Amanda, a gente pode contar aqui pro pessoal que tá entrando um pouco dos projetos da Cora, o que que a gente tá pensando aí, principalmente todo o roadmap que a gente apresentou para quem tá na comunidade. Acho que faz total sentido a gente começar a divulgar isso pra galera. Não, tô vendo muitas Coras aqui presentes, tô super feliz. Bianca, Anne, Raíssa, Leia, tô muito feliz com a participação de vocês. E acho que é o momento agora para a gente falar um pouquinho do que está rolando, o que vocês podem esperar da Cora. E vamos nessa. Quer começar aí, Amanda? Posso começar essa semana, então a gente se comprometeu aí na semana passada, a gente se reúne uma vez ao mês, uma vez a semana, só para vocês terem uma ideia. A gente tem um papo aí de 30 minutos para quem quer fazer parte da comunidade, 30, 40 minutos durante a semana, todas as quartas-feiras. Na semana passada foi um dia bem especial que a gente conseguiu mostrar um pouquinho do nosso roadmap, então o que a Cora quer se tornar daqui para frente, né? Carolzinha, se conseguir falar, dá um alô. Oi. Ah, agora foi. Agora eu acho que foi. Boa. Gente, desculpa. Ficou só Eu tava falando com isso. ninguém aqui. Eu tava me apresentando e aí eu percebi que
que não estava indo. Vocês estão me ouvindo Não, bem fica agora? tranquila. A gente tá ótimo. A gente aproveitou para falar um pouquinho da Cora, mas o espaço é seu, fica à vontade. Obrigado, assim, obrigado pela oportunidade. Me sinto super abraçado pela comunidade da Cora e também pela oportunidade do Decentro Educa. Já acompanhava o trabalho pelo Instagram e essa parte da gamificação com os NFTs me encanta demais. Sou fã de gamificação como estratégia para qualquer tipo de formação, não a competição, mas a colaboração. E quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Carol Santos, sou aqui do Complexo de Chapadão, no Rio de Janeiro. Sou gestora da Educar Mais. A Educar Mais surgiu em 2017, com um acervo de livros, bem pequenininho. Pedi para os amigos e colegas de trabalho, e a gente começou a desenvolver um trabalho aqui dentro do território, que é onde eu moro. E hoje a gente se tornou uma organização que atende mais de 80 crianças com atividade de educação, cultura e tecnologia. E a gente, uma coisa que eu sempre falo com as meninas, né? Eu sempre, quando eu começo a falar de Web3, eu sempre falo sobre isso. E sempre me perguntam como que foi essa abertura. Eu sempre tive essa abertura para o novo, assim. Eu sempre estive aberta a pelo menos ouvir a outra pessoa e de como aquilo pode colaborar para o Educar Mais. Porque eu entendo que quando a gente está dentro de uma periferia, e principalmente quando a gente é uma liderança, a gente está ali como point muitas das vezes. Então, se a gente está como point, a gente precisa estar o máximo possível acessível e principalmente, né, a gente tem um compromisso de compartilhar aquilo que a gente sabe com o nosso território. Então, eu sempre tive essa pegada de, obviamente, não é sempre, não é todo mundo e cada um tem seus motivos, mas no meu caso, eu sempre trouxe isso para o meu território. Então, atualmente, eu atuo, né, na educação e meninas, vocês querem que eu vá contando assim ou vocês vão fazer perguntas? Posso ir contando? Na verdade, você quase que responde a minha primeira pergunta aí. A gente tem algumas perguntas já para você, Carol, enfim, a gente acha que pode ter um contexto melhor apresentando desde o começo assim. E a primeira pergunta era como você teve seu primeiro contato com a Web3, como que isso chegou até você e posteriormente, né, depois disso brilhou teu olho para você fazer essa ponte com as crianças, com as pessoas da periferia, é o que você está contando agora. Mas eu queria saber desde o início, assim, quando foi seu primeiro contato, como que chegou? Ok, gente, eu sou uma pessoa que falo pra caramba, né? Então, sem direcionamento, eu vou contando. Eu vou te interromper, tá tranquila. Tudo bem, então. Primeiro, vamos por parte. Sou pedagoga, trabalho no Carmais, atualmente também estou na Ethereum Brasil e também na Play for Change, tá? Eu estou há pouco tempo. E minha relação com a Web3 começou em setembro do ano passado, quando eu conheci a Play for Change até, e eles me apresentaram o jogo Axie Infinity como uma possibilidade para geração de renda para jovens dentro da periferia. Obviamente, como qualquer outra pessoa, né, a gente primeiro olha com aquele olhar de desconfiança, o que que é isso, como que isso funciona. Mas uma coisa que os meninos da Play for Change fez e que eu acho que foi fundamental para me acreditar no projeto, que foi o acompanhamento de perto, sabe? A gente tinha reuniões semanais para poder entender qual é a estratégia que a gente iria utilizar. Então, até então, eu comecei a entender o que é o Web3 através dos jogos GameFi, né? Inicialmente só jogos. E aí eu joguei Axie Infinity e formei um grupo de jovens aqui dentro do território para jogar Axie Infinity. Recebi minhas primeiras criptos, né? Aprendi a mexer na carteira só após o jogo. O jogo ele foi assim fundamental para minha inserção no universo Web3. Né? Foi a primeira vez ali que eu transacionei cripto, que eu fiquei desesperada porque eu não adicionei o token na minha carteira e a moeda não apareceu, eu achei que tinha sumido meu dinheiro e fiquei desesperada. Enfim, então assim, foi a primeira vez que eu utilizei uma exchange. Foi tudo assim, muito intuitivo junto ali com o pessoal da Play for Change, tentando entender e passar isso para o grupo de jovens que estavam comigo. Porque até então a gente só trabalhava com criança e adolescente, né, de 6 a 15 anos.
E aí, por conta do Web3, a gente trabalha agora com maiores de 18 anos. Então, eu tive esse primeiro contato dessa forma. E, assim, vou falar a verdade, assim, para vocês, até janeiro desse ano, era totalmente focado em games, ainda não tinha me apropriado do propósito da comunidade Web3. Isso só aconteceu depois do Ethereum Rio. Eu participei da Ethereum Rio como ouvinte, e aí eu tive a oportunidade de não só levar jovens comigo, mas também de subir no palco para falar dessa iniciativa de utilização dos jogos para geração de renda, para transformação social, porque quando a gente fala de renda, a gente fala de poder, né? E poder que muitas pessoas, dentro de um contexto periférico, não têm ou é muito escasso. E aí, quando a gente fala de dar essa oportunidade para o jovem, que às vezes vem de bala, que às vezes tem um cenário de vida muito complexo, né? Que a gente sabe muito bem, acredito que alguns de vocês conhecem essas realidades, possibilitar isso através da tecnologia foi assim o primeiro ponto, foi o início. E aí eu participei da Ethereum Rio, e a partir do Ethereum Rio, comecei a desenvolver outros projetos. Respondi a pergunta de maneira objetiva? Sim, sim, com certeza, assim, eu acho que o projeto é muito inspirador, Carol, e principalmente, assim, até falando por mim, assim, meu primeiro contato com a Web3, a gente vai entrando num mundo onde ele é muito complexo, né? E aqui eu falo de uma posição privilegiada, onde eu sei falar inglês, eu sei ler inglês, então, assim, eu vejo o quanto que é difícil artigos bons, artigos que de fato tenham qualidade em português, né? Ou que entrem num detalhe. Então, por isso que é tão importante existir um movimento, existir uma comunidade como a própria Cora que possa acolher essas pessoas para elas conseguirem aprender e, principalmente, eu acho que ter um espaço seguro, né, para tirar as dúvidas, porque eu acho que isso é o mais importante, assim, até hoje a gente lançou um post, né, que, o que é a blockchain, a gente tentou explicar, mas não é fácil, não é algo que você aprende com um post, precisa de discussão, precisa de aplicabilidade, a gente precisa entender melhor até para a gente conseguir evoluir com a tecnologia, e aí a minha pergunta para você nesse sentido o que você vê hoje como grande desafio para escalar e educar mais, assim, quais que são as barreiras que impedem, assim, se você pudesse pedir um help hoje, assim, do maior desafio que você tem, o que mais você percebe, eu consigo imaginar, né, que como qualquer empresa, qualquer instituição tem a barreira aí do investimento, mas o que tem de barreira além disso, assim, para você conseguir escalar, educar mais, eu acho que para falar para todo mundo que está aqui o quanto que esse negócio é desafiador. Tudo bem. Só vou explicar para vocês o que a gente está fazendo agora, tá? A gente inicialmente começou com jogos, Axie Infinity foi caindo, né? E o que a gente percebeu foi o seguinte: existe uma janela de oportunidade, que eu acredito que todos vocês sabem, e essa informação ela ainda é muito privilegiada, ela é muito para uma bolha, muito para o ecossistema, muito fechado. E que para o jovem entrar, existe muitas questões. Existe a questão da informação, de sentir que pode pertencer àquele espaço, de ter outra pessoa, muitas das vezes, né? Jovem tem muito disso, né? Eu preciso de outra pessoa para ir junto comigo, né? De você ter essa coragem de desafiar a si mesmo, porque estar dentro de um espaço. Eu falo por mim, né? Quando eu fui no Ethereum Rio, para mim foi difícil, no sentido de não tem ninguém, pelo menos foram pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mulheres, pouquíssimas pessoas periféricas, pouquíssimas pessoas que entendiam de realidade social. E realidade social no quesito favela, no quesito Rio de Janeiro, talvez. E assim, é muito difícil você estar dentro de um espaço, muitas das vezes, e resistir naquele espaço. Então, assim, o primeiro desafio que eu acho que é muito importante a gente entender que, apesar da gente ter um acolhimento muito legal dentro da comunidade, a gente precisa avaliar a forma com que a gente faz esse onboard da galera que está entrando. E eu escutei essa semana até de um cara sinistro aí, que ele falou que a galera precisa ser curioso. Para entrar na Web3, você só precisa ser curioso. E que você não entra na Web3 ou entende como que funciona, como que é a tecnologia, só se você não quiser. E eu falei assim, cara, esse cara tá falando de qual ponto de vista, qual é a percepção, da onde que ele tá falando. Porque assim, da onde eu estou hoje,
existem outras barreiras além de simplesmente ser curioso ou não. E, obviamente, curiosidade, autonomia é fundamental dentro desse ecossistema. Só que eles não aprendem isso na escola, a gente não aprende isso na escola tradicional, né? Então, assim, hoje, o que a gente está fazendo? A gente tem uma comunidade, está sendo construída uma comunidade de Web3 dentro do território, junto com a Play for Change. A gente está disponibilizando, agora a gente está tendo um movimento de replicação de plataformas de educação, como Blockchain Academy, CoinTimes, que é um conteúdo, né, de especialista, enfim, para chegar a isso na periferia. E não só jogar a plataforma, a gente encontra quinzenalmente e tem esse contato direto num grupo de WhatsApp com esses jovens para poder entender, né, o que eles estão aprendendo, o que eles querem dentro desse universo. A gente leva essa galera para os eventos, então tá tendo um evento no Rio, no Crypto Hub. A gente leva essa galera, a gente é figurinha repetida nos eventos aqui no Rio. A gente fala com os organizadores, a gente levou a galera no NFT Rio, vai levar para estar em São Paulo. Enfim, a gente tenta ali, obviamente, com a ajuda da comunidade mesmo, levar essa galera. E o que a gente percebe, né? Os eventos hoje não são 100% acessíveis. A gente tem eventos gratuitos, tem evento online, tem muita oportunidade aí na rede, mas como que isso chega para o jovem? Esse é o primeiro desafio. Como que a gente adapta essa linguagem, como a gente faz que a tecnologia se torne atraente, né? Apesar que a galera apela muito pela grana, né? Não, tem como fazer dinheiro. Tá, mas muito mais do que isso. O que é a Web3, né? É dar autonomia, não só a descentralização em si, né? Mas ele se sentir pertencente. E para um favelado se sentir pertencente é um processo absurdo, né? Então hoje a gente tem os jogos, a gente tem a plataforma de educação, a gente lançou uma coleção de NFTs produzido por crianças dentro do território para arrecadar recursos para as famílias, não só para as famílias, mas também para educar mais, mas o nosso principal foco são as famílias. Uma coleção pequena, com valor, a NFT é R$20, exatamente para a gente ser o mais acessível e inclusivo possível, para aquela pessoa que quer ajudar, conseguir ajudar. E esse recurso, ele volta para a família. E assim, a gente vai fazer um onboard da galera, vai botando a galera para dentro aos poucos, de maneiras diferentes. Então, por exemplo, as famílias estão entrando através das coleções de NFT, né? As mães estão começando a entender porque elas têm que abrir uma conta na Tropix para poder receber o rendimento. Então, elas precisam entender o que é uma chave de segurança, elas precisam entender o que é o NFT, minimamente para elas conseguirem receber o recurso. As crianças, elas têm contato com os conceitos de Web3 nos projetos. Então, no dia que a gente fez a coleção de NFT, antes, a gente fez vamos dizer assim, uma imersão no metaverso. A gente utilizou Sandbox, Decentraland, teve ali óculos de realidade virtual. Então, assim, existem várias maneiras de chegar, né? Então, a gente está testando, está experimentando essas formas de chegar na comunidade, e não só com criança, com jovem, com adulto. E eu acho legal, né, que eu tenho um exemplo muito bacana, de casos de jovens que foram no evento e que saíram com outra percepção do evento, de, nossa, eu quero me movimentar. A gente teve, há pouco tempo agora, semana passada, uma jovem que entrou numa empresa que trabalha com tokenização, e ela é jogadora de Axie Infinity e participa das nossas aulas quinzenais para entender os conceitos de Web3 e vai nos eventos. E aí ela foi e entrou numa empresa. Oi? Carolzinha, eu vou aproveitar o gancho de você falar, principalmente dessa experiência que você está tendo de levar, né, as crianças para um evento, de ver como que é a percepção deles. Eu queria muito que você compartilhasse com a gente aqui como que foi levar essas crianças que são artistas, que estão produzindo, né, NFTs, para aquele palco, para as pessoas conhecerem eles, assim, dentro do universo deles, da cabeça deles, qual foi a percepção de viver essa experiência, de se sentir protagonista, de sentir que está inserido de fato ali.
Queria que você contasse um pouquinho e um recorte desse movimento que foi levar todo mundo, que eu imagino que não tenha sido nada fácil, uma operação, uma super operação, mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho desse sentimento com a gente, como que isso reverberou neles. Você tá falando e eu tô rindo aqui, que eu tô lembrando de como foi. É, foi um desafio, né? Tipo, levar 23 crianças para um evento de cripto. Não, de cripto não, né, exatamente, mas levar para um evento que tem um recorte muito específico, né? Eu inicialmente achei que ia ser um desastre, assim, vou falar a verdade para vocês. Achei que, enfim, ia ser um. Quando o Henrique falou assim, Carol, eu consegui um ônibus para levar as crianças, eu falei, caraca. Eu conversei 10 milhões de vezes com as crianças. E aí, quando chegou lá, a produção do NFT Rio foi muito bacana, gente. Toda live que eu tive a oportunidade para falar da produção do NFT Rio, eu vou falar, porque, assim, foi muito inclusivo, muito amoroso. Criança gosta de brincar e tinha a galera do radinho, né, dançando com as crianças e perguntando para elas o que elas estavam achando. Então, assim, a gente foi muito bem recebido. As crianças elas foram para aquelas salas no NFT Rio, teve duas salas. Você conseguia ver, né, as coleções de NFT e a coleção das crianças estavam expostas lá. Então eles, caraca, vi minha arte no telão, vi minha arte na TV. Alguns falam que, enfim, quando a gente foi para uma sala que era a projeção na sala toda, né, que era meio que imersivo, eles ficaram extremamente encantados, assim. Não só com a arte deles, mas com a arte do outro, né, projetando na parede, os NFTs, a música. E aí a gente teve a oportunidade de ir pro palco e a gente teve um momento que as crianças entraram e receberam salva de palmas, né? A gente mandou os artistas entrarem e quando eles entrarem foi lindo de se ver, parecia a formatura do colégio ou qualquer coisa dessa que deixa qualquer um com lágrima, tem uma lágrima no meu olho. E aí as crianças entraram assim, sabe? Super empoderadas e subiram no palco e perguntaram: e aí, o que você pensou para falar sobre a sua NFT, né? O que você pensou como artista? Sempre nomeando eles como artistas, né? E aí teve o caso de um jovem específico e, nossa, ele virou, falou assim, falou no palco, né, que é, a- isso aqui é muito importante para mim, porque mostra que eu posso. E aí, essa palavra eu posso é doído, né? É doído e a gente fica feliz de saber que ele pode e a gente acredita que ele pode. Então, assim, ele está num evento, vendo várias outras pessoas baterem palma para ele, dele se sentir protagonista, dele se sentir importante, né? Dele sentir aquele carinho, aquele calor. Foi lindíssimo. Não tem explicação. Eu acho que mais do que. Porque, assim, a galera fala muito de qual é o objetivo do NFT, né? Tipo, hoje tem uma galera que sempre traz isso. E eu acho que o NFT de impacto e essa construção que a gente fez, esse NFT de R$ 20 não é só R$ 20. O valor, é, sabe, emocional, social, de experiência, tanto do artista quanto da pessoa que compra, foi assim, 360, sabe? Foi uma coisa de explodir cabeça que eu falo, porque foi uma experiência muito bacana, né? E saber que você, com R$ 20, você comprando uma coleção, você tendo aquilo na sua carteira, que você sabe que você contribuiu para um projeto dentro de um contexto de violência e que uma criança sentiu que ela podia fazer aquilo, nossa, a gente ganhou muita coisa. Porque, assim, Muito. é claro que a gente. Oi? Pode continuar falando isso aí, eu já aproveitar para fazer uma pergunta, porque assim, isso me encanta demais, assim, perceber o quanto que um projeto de NFT ou uma coleção pode atingir tantas pessoas assim, e principalmente com um propósito, né? Porque a gente percebe que muitos projetos de NFT, principalmente o It's Nothing, não sei se todo mundo que está aqui ouvindo conhece esse projeto, mas que eles foram justamente um projeto que falou que, olha, isso aqui não é nada e foi sold out no primeiro dia, né? Se não me engano, nas primeiras 48 horas, não no primeiro dia. E o projeto não era nada, ele não tinha propósito nenhum, ele era justamente um movimento para ser contra
essa questão de que NFTs precisam ter um propósito, né? E isso é muito importante porque a gente realmente vê as pessoas, de fato, nem olhando os projetos, nem olhando o roadmap e comprando o NFT. E aí, Carol, o que eu queria perguntar para você em relação a isso, né? Como é que foi essa jornada até de comunicação para as pessoas entenderem o valor da NFT da Educar Mais, o valor que tinha por trás dos criadores, como é que foi todo esse processo de criação, de comunicação, até de construção de comunidade, e se você obteve o sucesso que você esperava, assim, porque eu acho que isso é muito legal de você dividir com a gente como case, porque já existem projetos voltados, né, para impacto social em relação a NFT, mas eu acho que, assim, quem vive na pele sabe o quanto que é sofrido, talvez, você vender uma NFT com esse propósito, entender como é que você traz o doador da Web 2 para a Web 3, né? Que tem muita gente que não sabe como fazer uma carteira, tem todo um processo, já doa na Web 2, mas prefere continuar doando na Web 2. Então, assim, queria entender como é que foi toda essa jornada mesmo, assim, porque você falou dessa coleção de NFT, eu acho que seria muito legal, porque você trouxe a questão do... é só R$ 20, é fácil, mas será que as pessoas, essa questão da adoção em massa é tão fácil para todo mundo? Né? Mesmo sendo um valor barato, será que a gente consegue uma aderência legal? Então divide um pouquinho com a gente aí como é que foi essa experiência, como é que tá sendo, né? Carolzinha, a gente não te escuta. Não sei se deu algum erro no microfone. Se você vai. Pode tentar falar de novo aí. Seu microfone me parece estar aberto, mas não estou te escutando. Talvez aí, ó, sair e entrar de novo resolveu no primeiro momento. Vamos aguardar. Vamos aguardar que o papo tá bom. Pois é, vamos. Hoje essa conexão tá complexa, mas assim, eu acho que o papo é muito grandioso. E assim, galera, quem quiser já fazer perguntas, vi que já tem uma pergunta aqui do Felipe. Fiquem à vontade para fazer perguntas, porque eu acredito que é o momento agora de aprender o quanto que a blockchain tem infinitas fronteiras aí, o quanto que a gente pode aprender com a Carol, com outros projetos sociais. Fiquei muito feliz de ver que o Adalberto comentou que a nossa puxou ela? Puxou, né? Não, peraí. Agora foi. Carol, tá aí? Oi. Oi. Gente, a conexão hoje não tá me favorecendo, né? Fica Mas, tranquila, fica tranquila. Você Bia, chegou a ouvir minha pergunta? Você chegou a ouvir minha ouvi, pergunta? ouvi Ah, sim. boa. Maravilha. Primeiro que, apesar de ser R$ 20, não é fácil. Por exemplo, a gente está falando de um público de Web 2 que já é difícil. Né? Quando a gente fala do terceiro setor, a gente fala que já é muito difícil, principalmente para projetos menores, né? Porque quando a gente está falando de tanto quanto qualquer outro ecossistema, setor, enfim, tem seus desafios, e a gente tem uma centralização muito forte de recursos quando a gente fala de terceiro setor, infelizmente. E aí, a gente, basicamente, o nosso público não foi Web 2, apesar de a gente comunica na nossa rede, a gente fala com a galera, mas a gente não tem adesão ainda, tá? Não existe esse... Claro que existe um movimento ali, até porque o mercado Bitcoin, ele tem ali uma forma diferente, né? Não é 100%, não é conectar na carteira e comprar. Então, assim, a gente teve ali uma adesão mínima do Web2, acho que é mais a galera que já conhece, tá? Essa estratégia de comunicação, a gente até vai lançar essa semana os depoimentos das crianças, né? Então a gente sempre tenta trazer, assim, o por trás, né? A gente fez um vídeo, a gente tenta comunicar o que as crianças estão pensando. Não é fácil, assim. Eu falo para vocês que gostaria muito que as coisas fossem mais fáceis, de alguma forma, para projetos sérios e do terceiro setor. Mas não é assim. E tudo bem, a gente vai traçar o nosso caminho. E eu entendo que dentro da Web3 a gente tem um cenário um cenário muito positivo para o terceiro setor. Né? Quando a gente fala assim de pessoas que têm essa questão dessa autonomia, de que acredita em projetos e vai lá, deposita sua confiança. Então, assim,
Obviamente, nem todo mundo dentro da Web3 está interessado, claro, mas de trazer, o objetivo é trazer para essa galera, sabe? O principal objetivo é trazer para essa galera que já faz parte, se acreditar nos Carolzinha, projetos. Oi. o que você está falando, assim, eu acho que essa questão de você tá inserida já, você tá no mercado de Web3, você está aqui falando para um monte de gente que estão falando desde entusiastas, pessoas que estão acompanhando a Cora, pessoas que vieram pelo Decentra, mas ainda tem uma bolha, pelo que você está me passando aqui, dentro da própria comunidade de entusiastas, dentro da própria comunidade Web3, em valorar, né, em dar o ideal valor a um projeto que tem um cunho social muito forte, muito mais do que muito mais do que o hype, do que o mainstream que a gente vê em alguns projetos, né? Pelo que eu estou entendendo, essa também é uma dificuldade. É isso. Mas eu acho que a gente está no caminho. Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acredito que a gente precisa de mais pessoas falando dessa questão, né, dessa aplicação da tecnologia na ponta. A gente quer que jovens programe jovens que se tornem design, community e o que for da comunidade, e que a gente quer que a galera cada vez mais abrace, obviamente, com muita seriedade, com muita transparência que é a blockchain, né? Porque se a gente tem essa transparência, por que não trazer isso para dentro do terceiro setor? E claro, né, aos poucos, eu acredito que a gente pode sim ter mais valor dentro da Web3, sim. Eu acredito muito. A gente já está tendo, acho que é aos poucos. E Eu até até falando desse dúvida disso. assunto, é De isso. falar. E até falando desse assunto de NFT, se você pudesse dizer hoje para uma pessoa, por exemplo, que é entusiasta ou até mesmo um holder, né? Qual que é a grande diferença de você ajudar um projeto com cash, né, com dinheiro do Educar Mais, assim, você ir lá e patrocinar algum projeto e comprar um NFT? E aí, por que eu tô te perguntando isso, tá? Porque a gente percebe cada vez mais a importância de trazer longevidade para projetos, principalmente de impacto social, mas todos os projetos de NFT, né? Porque você entra dentro de uma comunidade e você quer pertencer, então aquilo tem que ter uma utilidade para você e não simplesmente o momento da compra, né? O momento do hype. Então, se você pudesse dizer hoje a grande diferença, por que o projeto de NFT da Educar Mais, ele é tão importante, ele merece ter mais investidores, compradores, pessoas dentro dessa comunidade, o que você diria para as pessoas? Porque eu acho que você está aqui com 29 possíveis compradores e é o momento de você contar para a gente aí por que ele é tão diferente dos outros projetos. Olha, de falar, é tão importante para mim que às vezes eu até gaguejo nesses momentos, mas eu vou tentar explicar para vocês. Faz parte. Porque, assim, quando a gente vive, né, na pele, o valor das coisas é muito diferente pra gente. Mas eu acho que a diferença é que você tá fazendo diferença na vida de alguém. Acho que se eu fosse resumir, acho que seria nesse intuito de você tá ali valorizando, acho que vai depender ali do seu propósito, do seu intuito, mas você tem a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém através da compra de um NFT. E você saber que aquela arte ela foi produzida não só por crianças, né? E principalmente, né, qual foi o valor que aquelas crianças dão para esse desenho, para essa arte. E quando a gente fala da questão de doar normal e comprar um NFT, eu acho que assim são caminhos diferentes, mas não tão diferentes assim, né? Vou tentar explicar. Quando você doa diretamente, você está fazendo diferença também, com certeza. Quando a gente fala da utilização de uma coleção de NFT para captação, a gente está buscando olhar, a galera começar a olhar, principalmente atrair o olhar para esse projeto como um todo. Então, assim, quando você compra NFT, você vai querer saber o que a gente está fazendo. Você vai pesquisar, você vai olhar. E se você olhar, né, e você se conectar com a causa, a gente ganha uma pessoa, sabe? Não uma pessoa, não só financeiramente, não, mas uma pessoa que acredita.
A pessoa que, por exemplo, vai falar para outra pessoa de você tem aí, conheço um projeto bacana lá no Rio de Janeiro e eu sei que você pode ajudar, ou eu posso mandar livros, ou posso dedicar meu tempo. Então, assim, quando eu falo muito aqui no Educar Mais, de maneira geral, que o ato de acreditar tem mais valor, porque quando você acredita verdadeiramente num projeto, nas pessoas, naquilo que a outra pessoa está fazendo, isso é extremamente difícil hoje, né? Então, quando você se conecta e você recebe de alguma forma esse sentimento de volta, seja através de um desenho, seja através de um contato mais próximo com o Educar Mais, isso é transformador, gente. Eu sempre falo assim, não só Educar Mais, sabe? Eu já fui voluntária antes de Educar Mais, e eu falo que você está em contato com o próximo e você querer ajudar aquela outra pessoa. Eu acho que as crianças têm muito mais a ensinar pra gente do que muitas das vezes a gente ensinar a criança. Então, assim, eu acho que eu expliquei, né? A questão do acreditar e a diferença é essa questão da adesão da comunidade. Eu acredito que a coleção de NFT pode ser uma alternativa para alcançar mais pessoas dentro de um ecossistema que ainda é pequeno, não, né? É fechado, e fazer também com que as pessoas da comunidade, é uma estratégia dupla ali, né? Tem dois caminhos, que a galera também veja o potencial dessa comunidade. Meninas, ou filosofei demais? Super, explicou super bem. Eu acho que é nítido aqui para mim a diferença de uma doação e de um dinheiro, né? Uma verba que vem por um projeto, que é quase que uma chancela de que você está fazendo, tá dando certo, né? Porque doar por doar, a gente com certeza encontra, tem pessoas que vão doar, tem pessoas que vão ajudar, mas eu acho que você desenhar um projeto na sua cabeça, trocar isso com as crianças, colocar isso ali para rodar, ver que isso funcionou, eu acho que isso deve realmente ter um impacto muito maior, né, a nível de transformação. E eu aproveito para puxar aqui, tem 29 pessoas ouvindo o que a gente está falando, e aí a curiosidade, e que se alguém aqui também parou para pensar nisso, daqui a pouco a gente vai abrir para pergunta. Como que a gente faz para comprar os NFTs hoje? Que eu agora fiquei curiosa para ver. Eu já tinha olhado alguns, mas eu não sei se entraram novos. Qual é a frequência de arte que está entrando ali para que a gente possa comprar e que você pudesse divulgar aqui, se tem alguém que está ouvindo que tem interesse de ver as artes das crianças, tem interesse de comprar, como que a gente faz? Ó, vamos lá, vamos de novo, que eu acho que o microfone É, caiu. Mas vamos eu ia puxar. até. Já entrou aqui, só Eu, que vai. Pode puxar, Bianca. Tá embaixo. boa. Eu ia até falar que o Felipe mandou aqui um link do mercado Bitcoin no site chat. Vamos ver se agora ela veio. Carolzinha, tá Voltei. aí? Voltou. Confirma pra gente, Carol, como comprar. O Felipe mandou aqui no chat um link que é NFT Metaverso Chapadão. É esse o link da compra? Tem outra coleção? Oi, tá me ouvindo? Agora eu tô. Você ouviu a Tá me nossa ouvindo bem? pergunta? O link, né? Confirmar o link, é isso? Isso. Tranquilo. É esse mesmo. O nome do projeto é Metaverso Chapadão. Eu acho assim, Boa. foi, foi construído de maneira até um pouco intencional, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, quando a gente escuta a palavra Chapadão, a gente já associa a uma favela muito complexa, com muitas questões, com muitas operações. E a gente associar a um projeto, a gente quer que as pessoas enxerguem de outras formas o nosso território, né? A gente quer que as pessoas entendam que a gente tá construindo também, né? Então, por isso que tá metaverso, galera. Você entra, você tem que fazer. Existe um processo, mas eu espero que vocês não desistam, que é fazer a carteira do mercado Bitcoin. Eu sei que é um processo, né? E foi um dos nossos desafios até. Claro que a gente viu muitas coisas a melhorar dentro desse processo.
A gente vendeu a metade da coleção, ainda tá faltando a outra metade. Tá faltando aí 300 NFTs. Mas, enfim, vocês entram, fazem o cadastro de vocês. É bem simples. E vocês conseguem depositar em reais e comprar os NFTs. Vamos nessa, galera. Vamos comprar. lá. Então é esse link mesmo que o Felipe mandou aqui. E aí, gente, aproveitem aí para mandar suas perguntas também para Carol, porque, cara, assim, mais uma vez, não canso de repetir que é um aprendizado muito grande você dividir isso com a gente, Carol, dividir esse potencial que a tecnologia, a blockchain tem de mudar as coisas, dividir o quanto que você está mudando realidades aí no seu dia a dia, dividir as dificuldades, né? Porque eu acho que a gente não tem que só contar o lado bonito da história, também é difícil. Também precisa de mais inclusão e é uma luta diária de todos nós, né, para a gente incluir mais pessoas. Fico muito feliz de ter na Cora dividindo isso com a gente. E aí, vou aproveitar o gancho para te fazer uma pergunta aqui. Carol, você acha que além de melhorar o acesso à informação de qualidade na nossa língua nativa, ter projetos que de fato usem o Web3 para impactar a vida real das pessoas será fundamental para podermos embarcar mais gente, massificar a tecnologia? Foi uma pergunta do próprio Felipe, nosso Decentro Educa host aí. E responde pra gente, você acredita que a gente pode cada vez mais trazer projetos para massificar a tecnologia, trazendo, por exemplo, o projeto da própria Educar Mais, porque a gente percebe que se a gente não tiver projetos como Educar Mais, a gente acaba trazendo uma barreira maior para massificar essa tecnologia. Então, o que você acha disso? Carol, tá aí com a gente? Eita, caiu. Caiu? Tá com a mãozinha Agora eu levantada? Vambora. voltou. Virou rotina isso, hein? Eu ouvi sua pergunta. Boa. Olha, eu acho que sim, com certeza. Quanto mais organizações, pessoas conhecerem minimamente o potencial dessa tecnologia, eu acredito que hoje as organizações e projetos sociais é a ponte para se fazer trabalhos utilizando a tecnologia blockchain dentro da periferia, porque a gente precisa de pessoas que entendam da sua localidade e que entendam a sua linguagem. Então a gente tem o primeiro desafio, que é apresentar isso para o terceiro setor também, né, para a galera, para os projetos. A gente está nesse passo aqui no Rio, com a Play for Change, né, a gente faz essa abordagem com as ONGs, ou uma ONG ou outra que às vezes entende um pouco, enfim, a gente ainda está trabalhando com as ONGs que por algum motivo teve exposição à tecnologia e ficou curiosa. A gente ainda não fez uma integração 100% de uma organização que não sabia nada, como a Educar Mais, porque a Educar Mais eu não sabia nada. Eu só sabia o que era Bitcoin. Fora isso, eu não tinha noção, do que era. Então, eu acho que a gente precisa, assim, de mais projetos, mais pessoas. E no quesito comunidade, Bianca, a gente precisa de mais pessoas que acreditam no projeto e que cheguem junto, sabe? Hoje eu tô com a Play for Change, né? No quesito comunidade. Então, faço um convite para vocês, se vocês querem conhecer os projetos de educação e tecnologia. Eu estou hoje atuando, fazendo a ponte em 3 ONGs e a Play for Change como canal aí para inserção da galera dentro da Web3. Eu, Carol, tenho um movimento de trazer isso para o meu território. Então, por exemplo, hoje mesmo uma pessoa do grupo da Cora me ligou falando que está montando um curso e que queria artistas que nunca ouviram falar, que estão num cenário que não tem condições de pagar um curso. Eu falei, cara, tô aqui. Que legal. Pode não ser só daqui. Eu falei com ela, olha, tem um skatista aqui da pistinha aqui perto, que é entregador, que faz arte no Photoshop 3D e que com certeza adoraria. Conheço uma professora ali de arte aqui dentro do território. Então, assim, eu tô aqui para ser ponte, sabe? E Não só ponte para Educar Mais, não, viu, Bianca? Mas para ser ponte para outras organizações e outros estados também.
E tem uma coisa que você falou no início do nosso papo, Carol, que é muito legal, né? Que você viu um post, alguém falando que para aprender sobre o Web3 é só preciso curiosidade. E pensando muito nisso que você falou, eu acho que eu acrescentaria, né? Você precisa de curiosidade e pessoas, né? Porque não adianta você ser curioso se você não tiver uma pessoa ali para te ajudar, para estender a mão. Principalmente nesse caso, né? Eu acho que tem uma coisa que os jogos Play to Earn, que você até falou um pouquinho no começo, eles trazem muito, que é essa questão da inclusão, né? Até falando com o próprio pessoal da Play for Change, que eu conheci o Vitor, ele falou muito sobre isso, né? Que pessoas que estão em casa, que não conseguem sair de casa por algum motivo de doença ou por outro motivo, elas começam a jogar, elas começam a se sentir úteis por pagar uma conta de casa. Então, até fazendo um gancho com os jogos Play to Earn, que você falou muito no início, eu vou falar aqui a pergunta do J. Romão para você, né, em relação aos jogos Play to Earn. Com o ajuste de mercado que a gente está vendo agora, o tal do inverno cripto, muitos projetos Play to Earn estão em baixa e os piores estão morrendo. Como vocês estão mantendo a comunidade ativa e evoluindo mesmo com a área de games Play to Earn passando por ajustes? E aí, até falando sobre a Play for Change, como é que está sendo esse desafio, mesmo nesse inverno aí que a gente está vivendo, para as pessoas garantirem aí essa vitória jogando os jogos Play to Earn? Olha, tá difícil, viu? Quando o Axie. Quando eu mesma, sabe? Então, quando eu jogava Axie, o Axie passou por vários ajustes, né? Para poder queimar a moeda, enfim, para valorizar o token e tal. E assim, é um desafio. Hoje, a gente está focando na educação, né? A gente fala que o inverno é para construir. Eu escuto muito isso quando a galera fala do inverno. Então, a gente está ali no sentido de, olha, não está dando muita grana, mas qual é a vantagem de participar dessa comunidade? A oportunidade de não só conhecer outras pessoas, mas de participar de eventos, de serem direcionados para oportunidade de trabalho. Então, assim, a gente tenta trazer isso para a comunidade no sentido de, vou colocar assim, né, que é muito, gente, é muito difícil isso, viu? Porque quando a gente fala de um cenário de baixa, a gente fala de um cenário que muitas das vezes se é desmotivador para a galera que já investe, imagina para um jovem, sabe? Então, o momento de baixa é muito difícil. Muito difícil. Hoje a gente ainda tem jogadores de Axie, mas a gente tem jogadores de outros jogos. Jogos que estão começando agora, versões beta, no intuito de entender como funciona. E a gente acredita muito nos jogos. Eu ainda acredito muito nos jogos, porque como para mim foi e para muitos é a entrada. Mas não é hoje a principal fonte. A gente não vende para o jovem, acho que é muito importante eu falar isso para vocês, que através do jogo ele vai sustentar a sua casa, tá? Porque, gente, você falar isso para um jovem que precisa do seu dinheirinho certo, uma moeda que todo dia muda, para um jogo que toda hora muda, para um ecossistema que ainda está sendo construído, muito instável, é muito difícil. Eu, particularmente, não vendo isso para ninguém. Eu não trago o jovem falando assim: meu filho, vem aqui para o universo maravilhoso de múltiplas possibilidades que você vai conseguir dinheiro assim de amanhã para depois e tá tudo certo. Não é isso. A gente traz a galera através do jogo, ganhando muito pouquinho mesmo, mas no intuito deles aprenderem programação, no intuito deles se tornarem artistas NFTs, no intuito deles entrarem no ecossistema e se encontrarem dentro desse cenário, porque hoje é muito, muito promissor, eu acredito muito na comunidade. Eu acredito muito, tem muita oportunidade. E de alguma forma, ou não, ou eles, enfim, não seguem por esse caminho, ou eles seguem por caminhos totalmente opostos, mas que a gente deu a oportunidade. A gente ofereceu a oportunidade. Porque eu acho, Bianca, quando eu falo da curiosidade, é porque, na verdade, eu critico isso, sabe? Eu não acho que a gente precise só da criatividade. Foi o que você falou, eu preciso do braço. E nem todo mundo, nem todo protocolo, projeto, pessoa, quer dar o braço. A galera quer fazer e muitas das vezes quer um intermediário, e tá tudo bem também. E existem intermediários no mercado. Só que você tem que ter a pessoa da ponta ali que vai acolher aquele jovem, que vai explicar para ele como funciona.
e que às vezes ele não vai querer seguir esse caminho e tá ok também, né? Ele vai buscar outras formas, outros caminhos e ele vai continuar fazendo parte da comunidade. A gente faz uma coisa aqui, Bianca, que é o seguinte, né? A galera nem sempre continua jogando Axie, continua jogando, ou nem sempre participa da plataforma, mas a gente sempre tenta ao máximo possível que todos eles se sintam parte de uma comunidade que vai se ajudar. Porque eu acho que é o principal de comunidade. A gente tá ali para colaborar um com o outro. Então, assim, Perfeito. fulaninho tá sabendo de uma oportunidade, a gente tá ali junto. Olha, a gente vai ter um evento e vai ter uma oportunidade específica. Você topa? Topa, bora. Olha, vai ter um evento ali, vamos de metrô? Vamos. Enfim, tem essa coisa de, vamos se encontrar no Educar Mais todo mundo junto? A gente, às vezes, compra um salgadinho e fica batendo papo, olha. O bendito network happy hour, né? Que a galera ama, a gente ama o happy hour. A gente faz muito isso aqui também, faz um momento descontraído ali e começa a conversar com ele. E eu tive, para concluir minha fala, eu tive um jovem que eu conversando com ele do que era Web3, o que era blockchain, e ele assim, olhando pra minha cara, de tipo, cara, essa louca tá falando, tô entendendo nada. E aí eu tentando explicar pra ele ali, e aí ele começou, pra você ver. Ele entendeu, pelo menos, o potencial, né, da parada. E ele ficou curioso, ele falou, não, calma aí, se ela tá falando muito sobre isso, eu vou dar a oportunidade de pesquisar. Ele foi um jovem que pesquisou, hoje ele tá aprendendo programação de Web2, tá se destacando, assim, absurdamente na turma. A gente tem uma turma que está estudando programação de maneira autônoma, tá? A gente tem um voluntário que encontra ele semanalmente e Que que legal. encontra em horários super alternativos e que tira as dúvidas deles. A gente utiliza a plataforma da Clan Academy e eles estão aprendendo programação no ritmo deles, né? E aí esse jovem específico, ele entrou na CoinTimes. Eu dei acesso para ele através da Play4Change. E aí, no outro encontro, depois de quase um mês, assim, ele, Carol, agora entendi tudo que você estava falando para mim. Tudo agora faz sentido na minha cabeça. Do início eu não havia pensado, mas agora tudo se encaixou. Eu achei aquilo incrível, porque não é de um dia para o outro, não é de um momento para o outro, mas existe a persistência que nem todo mundo tá ali disposto a ter, né? É isso. E Carol, assim, tem uma coisa que você até falou num talk nosso, mas eu faço questão de dividir aqui com o pessoal, que é a questão da confiança, né? Você passa muita confiança para esse pessoal aí do Chapadão, porque eu acho que isso é muito importante, porque se chega qualquer pessoa que não vive a comunidade, que não respira a comunidade, falando assim, vem cá aprender sobre o Web3, caramba, o que que é isso? Eu não quero aprender sobre isso, né? Estão me passando a perna. Conta pra gente um pouquinho como é que rola essa questão da desconfiança, se tem alguns projetos que tentam se associar a vocês, como é que são os desafios em relação a isso? Porque eu imagino que possa ter muitas pessoas aqui que estão a fim de ajudar, e eu acho que Carol ali tá no grupo da Cora, Carol, vocês conseguem ter acesso no LinkedIn, eu acho que faz total sentido, mas eu acho que é legal você dividir com a gente também um pouco, até mesmo das dores da comunidade, né? Como que essas pessoas podem realmente confiar nos projetos e participar dos projetos sem que elas se sintam invadidas, né? Sem que elas sintam que algumas iniciativas só querem a oportunidade e depois deixar embora. Então, assim, eu acho que o seu relato é muito importante para todo mundo que está a fim de ajudar. Sim, olha, é um desafio. Eu mesma sou super desconfiada. Imagina pra mim, né? 3 homens brancos, que eu explico da Play4Change, que vêm de realidade totalmente diferente de mim, falar pra mim que vai subir o morro e que quer conhecer o Edu Carmack. Eu falei assim, tá, tudo bem, vamos abrir e receber eles, obviamente, com muita desconfiança, mas eles são pessoas fora da curva, assim, eu acho que, enfim, são pessoas sensacionais, mas tem esse desafio sim. A galera, muitas das vezes, só confia e desconfiando de quem mora na periferia, tá? Eu vou falar pra vocês que, às vezes, eu falo que eu tô evangelizando o Miguel, que é o menino que solta a pipa na frente do projeto. E toda vez eu passo e falo, e aí, Miguel, quando que você vai participar da comunidade aqui? E aí, Miguel, quando que você vai vir? E aí ele me olha com aquela cara de, o que essa garota quer comigo? Então, assim, rola uma desconfiança entre a gente, isso é normal, que a gente está acostumado, muitas das vezes, a ser deixado para trás, sabe? Existe muita gente ruim. Então, a gente cria muitas defesas
que às vezes nos atrapalha até aprender e estar em lugares, mas também é compreensível. Então, assim, hoje, para você chegar numa comunidade, o ideal é que você se comunique primeiro com quem sabe comunicar a comunidade. E que a gente, como projeto, tem os nossos desafios, mas que a gente, ao mesmo tempo que a gente é representante da organização, a gente também é morador. A gente também está ali. Então, a gente sabe, a gente, nem todo mundo, claro, mas a gente tem esse feeling, muitas das vezes, de, olha, não chega desse jeito, não. Olha, eu mesma dei vários toques na Play for Change na época. A gente foi apresentar para uma ONG, eu falei, olha, não chega assim não, viu? Porque assim, imagina você chegar para uma ONG falando o que é blockchain. Ok. Mas se você explicar o que é blockchain e não explicar para eles como isso funciona na prática para a ONG, não vai adiantar nada. Eles vão, nossa, legal, obrigado. E você vai embora e acabou. Que já aconteceu. Então, assim, de você mostrar na prática o que pode acontecer, o que dá para ser aplicado. E eu acho que não só o Educar Mais, mas como outros projetos de NFT de impacto, projetos sérios, podem ser utilizados como exemplo para atrair e mostrar para a galera que existe sim um caminho a ser percorrido. Agora, Bianca, vai ser difícil sim, porque existem pessoas incríveis, mas também existem pessoas difíceis. E eu entendo, uma coisa que eu falo pro pessoal daqui eu preciso ter mais pessoas periféricas no palco falando. Eu preciso de ter mais pessoas dentro do evento. Eu preciso que as pessoas estejam lá para falar do nosso ponto de vista. Porque às vezes a galera vai lá, fala de impacto sem ao menos nunca ter pisado numa comunidade ou não minimamente ter ouvido atento à necessidade da comunidade. Porque às vezes a comunidade só quer ser ouvida, sabe? Então, assim, a gente precisa de mais pessoas dentro da Web3 que vivenciam a comunidade, que saibam comunicar e que ajudem projetos sérios, como Play for Change, como outros projetos, como das meninas do curso, como a Cora mesmo, sabe? Quando eu apresento para as meninas, eu falo, gente, olha, tem um grupo de mulheres, e assim, a partir disso vai no boca a boca, né? Olha, tem um grupo de mulheres, que eu lembro que quando as meninas falaram para mim, como assim você ainda não tá no grupo? Eu falei, como assim eu não tô no grupo? Não, e Né? detalhe, só um detalhe, você entrou como Maria, né? Foi a maior confusão. Eu entrei como Conta essa Maria história. porque foi no happy hour ali, meio esquisito, e aí, e aí a galera, qual o seu nome? Eu não sei o que a galera entendeu Maria, me colocou como Maria. Então, assim, eu acho engraçado porque a gente, mulher, às vezes dentro dos eventos, eu observo muito o nosso comportamento, né? A gente fica meio assim. Tem a galera que é a máquina de network, que eu falo, a galera que chega ali, fala, outras pessoas são mais tímidas, mas quando a gente se junta, é fantástico. Eu tava na Polkadot e tinha, por incrível que pareça, tinha, graças a Deus, várias mulheres. E aí, por algum motivo, a gente decidiu se juntar no meio do evento. E ficou um bonde gigante de mulheres, assim, em volta, conversando. E foi muito legal, porque você se encontrar, ter outras pessoas, é muito legal. Então, assim, eu acho que o mais importante, a gente precisa de mais representatividade dentro da Web3 para a gente conseguir estabelecer algum vínculo de confiança com os demais projetos e favelas. Resumi bem? Super, Carolzinha. Eu queria agradecer por essa aula que você acabou de dar aqui, tirando muitas dessas pessoas que estão aqui das suas caixas de privilégio, que a gente sabe muito bem que temos, por N questões sociais, raciais e por aí vai. Foi extremamente rico para mim de escutar. Eu acho que, sei lá, essa é a terceira vez que eu discuto. E se você precisar de mim, eu tô aqui 100, 200, 1000 vezes para te escutar, para falar do seu projeto, para falar de você, para abrir espaço quando eu tiver espaço. Então, eu queria agradecer. A gente terminou esse papo aqui no tempo correto. Acabamos às 21 horas. Muito obrigada. Queria agradecer aqui, cara, ficaram uma média aí de 26, 29 pessoas o tempo todo com a gente. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto. E aí queria, só para fechar, assim, agora puxando um pouco aqui para o nosso lado e como a gente está construindo isso
na raiz, né? Assim, cara, fazer comunidade não é sobre você criar um grupo, fazer um site e sumir, assim. É isso que a gente está fazendo todos os dias, é relacionamento, é ouvir as pessoas, é ver como a gente pode conectar, é ver como a gente pode ajudar. E acho que tem sido uma surpresa muito boa encontrar tantas coras aí pelo caminho, tantas meninas que estão se conectando, que estão se sentindo parte disso. Eu me incluo, mesmo sendo fundadora aqui junto com a Bianca, eu não imaginava que a gente ia conseguir fazer tantas pontes aqui. Se tem uma coisa que eu acho que na vida eu sou, Carol, eu acho que eu também sou ponte, porque eu adoro conectar as pessoas, eu adoro criar projetos, por isso meu nome é Crio Coisas em tudo. Então, obrigada, espero que você possa contar com a gente, que a gente também possa contar com você, aprendendo, trocando fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, que é abrindo espaço, sabe? Acho que a gente tem muito que construir. Sempre que eu falo de Web3 e quando me perguntam, mas como que é o cenário para mulher? Eu sempre acho que é mais fácil moldar essa cultura desde o início do que depois a gente ter que correr atrás para mudar coisas que foram pré-estabelecidas e que a gente não conseguiu ditar. Né? A gente tem que tomar propriedade agora para criar um ambiente em que a gente consiga ser protagonista juntas. Então, obrigada. Eu me encerro aqui com essa. Bianca, Mike tá com você. Maravilha, cara. Eu acho que é isso, Carol. Assim, muito, muito obrigada. Eu acho que você representa muito o que a Cora quer ser, né? Essa ponte, tudo isso que a gente falou, e até mesmo para as Coras que estão aqui ouvindo, né? Eu acho que uma coisa que a gente falou desde o início do grupo é a única regra que esse grupo tem é o quanto que a gente consegue levar de aprendizado tudo que a gente está aprendendo aqui, né? Então é um grupo de mulheres para a gente se sentir mais confortável, de perguntar e discutir, mas o aprendizado ele é infinito, né, para todo mundo. O quanto que a gente consegue ser ponte, o quanto que a gente consegue desaprender algumas coisas para aprender, porque é necessário também, né? Ninguém é dono da verdade. Então eu acredito muito que a Cora tá aí para isso, a Educar Mais tá aí para isso, para a gente realmente poder construir uma Web3 mais plural, mais inclusiva, que dê mais acesso para todo mundo. Então, Carol, assim, muito, muito obrigada. Fica à vontade aí para falar um pouquinho do projeto, fazer o jabá para as pessoas comprarem. E, gente, assim, só avisando que daqui a um mês a gente está aqui de novo, né? Na primeira segunda-feira do mês. A gente vai estar falando também com outra mulher incrível do nosso grupo, que a gente ainda não vai divulgar para deixar um suspense, mas daqui a um mês a gente vai falar. E também a gente vai ter muitas novidades para vocês em relação à Cora, porque a gente está com um roadmap incrível, vários projetos saindo do forno, muita gente ajudando e a gente espera ser ponte cada vez mais. Obrigadão, gente. Boa noite, Carol. Fica à vontade para se despedir aí. Gente, primeiro, muito obrigado. Eu fiquei extremamente feliz pelo convite. É claro que se puder falar, a gente fala por horas. E eu deixo aberto aí para vocês entrarem em contato comigo pelo LinkedIn. Quem está no grupo da Cora, eu estou na Cora. Me mandar um oi no Instagram do Educar Mais. Seguir o Educar Mais. Vocês acompanhem, né, todo esse desenvolvimento. A gente ainda está construindo. E toda construção precisa de construtores. Toda construção precisa de pessoas. Então, eu gostaria de fazer um convite aberto para quem gostaria de construir junto comigo, junto com o Play for Change, junto com o Educar Mais. E assim, hoje o meu compromisso, que é muito, muito, assim, é igual das meninas, é trazer mais pluralidade para a Web3, através da Ethereum Brasil, através dos projetos. E tamo aí, muito obrigado. E se você puder, é claro, compre os NFTs, compartilhe com a família e bora aí liquidar esses NFTs para a gente conseguir direcionar essa grana para as famílias e também conseguir comprar aí 2 computadores para Educar Mais para a gente conseguir dar suporte técnico para essa galera que está aprendendo programação. Então, muitíssimo obrigado, gente. Boa noite. Valeu, muito obrigada. Valeu, galera. Pô, boa noite aí. Amanda e Bianca arrebentaram. Carol, sem palavras. Pô, meus parabéns aí pelo Educar Mais. Fiquei fã. E vamos nessa, galera. Vamos ajudar quem está fazendo trabalho relevante, não só em Web3, mas relevante para a sociedade como um todo. Só deixar um último recado para a galera antes da gente se despedir de fato.
Ali no canal Garanta Seu NFT tem um formulário com o Tox de hoje. Então deixa ali o seu ID aqui do Discord e a chave pública da sua carteira cripto, né? Lembrando que tem que ser compatível com a rede Polygon, que aí a gente vai fazer o drop do NFT de participação desse Tox aqui, que é muito especial, tem um valor histórico, né? O primeiro Decentratox Powered by Cora. Então não esqueçam de deixar, eu sempre faço isso no sábado subsequente. E lembrando também, toda segunda-feira às 8 da noite temos o Decentratox. Ao longo da semana a gente fala quem será o convidado ou a convidada da semana que vem. E como a Bianca falou muito bem, toda primeira segunda-feira do mês temos o Decentratox Powered by Cora, sempre recebendo mulheres incríveis como a Carol, que estão construindo em Web3. Obviamente não quer dizer que a gente só tenha mulheres aqui no Decentratox Powered by Cora. A nossa ideia é que a gente consiga ter cada vez mais e mais e mais mulheres mostrando a força feminina dentro da Web3 também. Beleza, galera? Espero que todo mundo tenha gostado. Eu gostei demais desse Tox. Amanda e Bianca, mais uma vez, muito obrigado pela moral aqui, pelo tempo que vocês dedicaram para fazer esse Tox muito bacana. Carol, mais uma vez, obrigado pela presença. Uma excelente semana para todo mundo. Lembrando que o Tox é às segundas-feiras, mas a comunidade é 24/7. Então divulgue seus projetos, mande artigos, mande notícias e cases, dúvidas, enfim, deem sugestão. A comunidade é de todos nós e todos nós temos aqui um objetivo em comum, que é crescer o conhecimento sobre Web3 no Brasil. Excelente semana para todo mundo, galera. Até a próxima segunda. Tchau, tchau.